Mais o De Carona com Munhoz, hoje na presença do meu amigo, do meu irmão, André Takahashi. Fala, galera, linha beleza? de frente. Eu vou falar pra você tudo que o André Takahashi é, e se eu estiver mentindo, você me corrige, certo? Empresário, aquarista, médico veterinário mais ou menos. e o De mais diploma. importante de todos, papai da Manu. Papai. Ah, e marido da Rê. Manda um Marido beijo da pra Rê, Rê. pra Manu aí, pra ela. Beijo, meus amores. A Rê voltou agora a trabalhar, tá com a menina lá em casa, tá na luta. E como que tá sendo essa papai de primeira viagem? Como que tá sendo essa experiência fantástica dessa? Cara, é uma loucura, né? Assim, vira uma chave na gente, né? Muita coisa que muda na cabeça, assim. Você para de pensar em você e começa a focar mais. É tudo pra ela agora, né? Então, assim. Você vai fazer ela virar aquarista? Como que é? Não, já falei pra Rê que ela vai limpar de aquário ali na empresa. Não é mole, não. A Rê fica brava, né? Aí tô tentando convencer a Rê agora a montar um aquário em casa e tal, mas ela não quer também, porque. Dá trabalho. Não, você já tem um monte de aquário na empresa, já cuida de um monte de aquário, não sei o quê. Mas uma hora eu vou amolecer ela. Geralmente quem trabalha com aquário não quer ter em casa. Casa de ferreiro espeto de pau, né? Mas os seus aquários na importadora, na Reef Point, são bem bonitos. Você que cuida. Então, eu tive essa fase de casa de ferreiro espeto de pau eu tive quando eu comecei a trabalhar no ramo. Eu sou aquarista marinho desde os meus 17 anos. Foi na época que eu tava estudando pro vestibular, tava no terceiro ano do colegial. Eu era fissurado em beta. Você já tinha? Antes, não? Não, na verdade assim, a minha história com o aquarismo é meio desde pequenininho, né? Conta pra gente. Aquela velha história do aquário do pai que... Ah, veio de geração Aquele aquário também. comunitário que tem, tinha disco, lebiste, tricogaster, tinha bandeira, tinha tudo aquilo. Na fase que a gente tirava as pedras pra lavar, né? Passava buchinha, tudo. Você foi desse aquário. Mas quantos Morria anos antes tudo. dos 17 anos? Não, era novinho, era criança. Eu lembro assim, era uma memória meio afetiva, porque meu pai conta isso, eu não lembro disso acontecer, mas esse aquário estourou. O aquário estourou e aí meu pai ficou com medo, minha mãe ficou com medo, então aí a gente ficou sem aquário. Meu primo, né, Willy, ele é bem famoso, é bem conhecido assim do pessoal do plantado. Que ele é um aquarista de plantadão raiz, assim, né? É um aquapaisagista. Ele não chega a ser chega a brincar de concurso, tá? Mas assim, putz, ele entende muito de planta. Tem a mão. Ele é antigaço, assim. Que legal. E na casa do meu tio, né, do meu primo lá, ele tinha como se fosse um viveirinho, putz, esqueci a palavra, mas era uma sala, um fish room lá, tinha uma salinha lá, tinha uns tanques, com quinho também, com carpa, de planta pra caramba, ele sempre gostou muito de planta. Hobby ou profissional dele? Não, era hobby, né? Hobby. Era hobby, mas ele era doidão, assim, o Takeyoshi, eu conheço o Takeyoshi, enfim, legal. Ele é antigaço. E aí eu ia pra casa dele, aí não tinha aquário em casa, eu ficava lá, ó, olhando os peixes e tudo. E aí quando eu tava no colegial, eu fiquei meio viciado em beta. Aí eu comprava, chega até uns 20 beta em casa, assim. Beteirinha. E aí eu tinha assistido naquele ano, foi 2003, eu tinha saído do Nemo, filme do Nemo. Aí Procurando Nemo. Procurando Nemo. Da Sim. hora, né? Eu falei, pai, vamos montar um aquário aí, marinho. Aí meu pai sempre gostou também, topou, montamos, então desde os 17 anos. Mas aí, pra ele também era o primeiro marinho do seu primeiro pai. marinho. Ah, Aí tá. o Willy levou a gente lá na época na Starfish, que é do Sérgio, um abraço pro Sérgio. Um abraço, Sérgio. Quem conta o Sérgio sempre fala que eu sou cria dele, né? Cria do Sérgio da Starfish. O primeiro aquário que a gente montou foi lá. Que da hora. E aí começou lá e foi até hoje, inclusive o primeiro casal de palhaço desse aquário em 2003, eu comprei com ele e eu tô com o macho faleceu há uns anos atrás, mas a fêmea tá comigo até hoje. Caraca, Ela vai fazer 22 anos aquela. Então, pra quem fica em dúvida aí perguntando quanto tempo vive um peixe palhaço, mais de 20 anos com certeza vive. Bem cuidado. Bem cuidado. Bem cuidado. Cuidado. E aí, onde eu tava? Do aquário marinho? Montou o primeiro casal de palhaço, você comprou lá com o Então, Sérgio. aí a gente montou esse primeiro aquário com o Sérgio, um aquário de 70, 40, 50, lembro até hoje, 140 litros. Na época era lâmpada, não tinha, era HQI naquela época ali.
ou lâmpada fluorescente. A gente usou lâmpada PL, era aquelas lâmpadas de supermercado mesmo. Eu lembro que era 100 watts cada lâmpada, uns trambolhão assim. O refletor era um espelho na tampa do aquário. E tinha na época uma lâmpada T8 da Philips. Era Philips? Philips. Acho que era da Philips. Que era actínica. Aquelas tubular. T8. E ficou lá aquele aquário rodando. Aí entrei pra faculdade veterinária, na época eu já queria prestar veterinária. Mas eu entrei, quis prestar veterinária pensando em cães e gatos. Não tinha nada a ver com aquário, você já tinha essa ideia de veterinária antes de ter o marinho. Porque a parte de aquarismo, de peixe ornamental, né, pra veterinária sempre foi pouco desenvolvida. Não é então, um assim, se eu tiver aqui promissor. Na faculdade, eu tive uma matéria optativa pra falar de sanidade de peixe, mas assim, incluía geral, era peixe de corte e normalmente a veterinária, às vezes, normalmente acaba sendo mais focada pra parte de produção. Entendi. Enfim, aí durante a faculdade a gente montou um aquário de 300 litros e tal, e aí me formei, e aí nessa que eu me formei eu fiquei desempregado 6 meses. Fiquei 6 meses porque, formado ou desempregado? Porque eu queria ir pra uma área muito específica da veterinária, que era a inspeção de alimentos, é uma parte meio alternativa assim da veterinária. Entendi. E na época eu queria trabalhar com frigorífico, com controle de qualidade, ou trabalhar com consultoria na parte de higiene de alimentos, vigilância sanitária. E aí eu fiquei 6 meses procurando emprego. E aí achei o emprego, consegui emprego, trabalhando num frigorífico. E aí naquela época ali a minha avó tava doente. A gente morava com a minha avó, tudo. E a gente tinha que ficar subindo, carregando no colo, pela escada. Tava meio perigoso o negócio, a gente fez uma reforma em casa. Aí eu falei, pai, na reforma já vamos meter um aquáriozão embutido. Já pensa na Batian e já pensa também no... Aí, fizemos um projetão lá, um aquário embutido, né? Porque naquela época eu já tinha começado a participar de fórum, de aquarismo. Porque naquela época ali, em 2008, 2009... Você levou o negócio a sério. Eu bitolei, eu fiquei aqueles 6 meses assim, aquele cara desocupado, né? Aquário. Estudando. Na época a gente até tinha como a minha faculdade de veterinária era integral, tudo. Eu não tinha tempo pra cuidar daquele aquário ali de 300 litros, que foi o segundo. Sim. Eu mexia nele e tal, mas assim, tinha o Sauer, que trabalhava na loja do Sérgio, fazia a manutenção desse aquário. E depois que eu me formei, eu comecei a botar a mão na massa mesmo e pegar realmente, de fato, o gosto pelo aquarismo, né? E aí, essa questão de aquário bonito, esse aquário que a gente montou, que existe até hoje, esse vidro, e já fiz várias montagens, inclusive ganhei prêmios com esse vidro aí. Na época ali, eu focava em deixar o aquário bonito. Quando você fala com esse vidro, é com o aquário propriamente dito, com a caixa de vidro. A caixa de vidro está lá até hoje. Ah, sim, já tá desde 2000, acho que foi 2009 que montou esse aquário. Então, já tem uns 16 anos esse vidro. Que legal. Inclusive eu já tô até pensando em trocar logo menos, que eu tô com medo de abrir. Enfim, mas aí essa parte de aquário bonito, de querer ter, né, o veio do aquarismo mesmo, pegou forte em mim nessa época. E aí fiz um projeto embutido na parede, fiz uma outra montagem depois, sempre foi deixando o aquário bonito e tal, foi legal. Na época, esse aquário de 300 litros também, eu participava do fórum do IPAC. Ele tinha ganhado um concurso lá, a gente tinha o Reef of the Month, lá, o aquário do mês. No IPAC acho que era a cada 3 meses, mas eu não lembro. Eu ganhei também um prêmio lá. Isso que ano? Não lembro. Deve ter sido. Foi no começo ainda com essa... Naquela época ali de 2009. Ainda com essa luminária caseira, já tinha dado esse projeto de 70 centímetros que foi o primeiro, depois a gente deu um up para um aquário de 1 metro, de 300 litros. Certo. E aí a gente ficou nesse projeto até resolver montar esse aquário embutido que tá lá até hoje. Enfim, fiquei trabalhando com inspeção de alimentos uns anos aí. E aí eu tava bem desgostoso da época do que eu tava fazendo. Na época eu tinha saído do frigorífico que eu tava e tinha ido trabalhar num escritório de uma holding de frigoríficos, né? Então eu trabalhava na parte de documentação, de assuntos regulatórios. E essa parte é até engraçada, porque eu falo assim, que tudo que eu trabalhei até hoje, né, me leva onde eu tô hoje. Então assim, não faria nada de diferente do que eu fiz hoje, porque é o que me trouxe até aqui. Naquela empresa ali eu trabalhava com parte de regulamentação, registro de alimentos, importação, exportação, mercado exterior, comércio exterior, né? E aí na época eu tava bem desgostoso, não tava feliz e tal. E a Shirley,
né? A Shirley é veterinária, ela se formou comigo na minha sala. Ah, a Shirley, ela tinha ido pra parte de ornamentais. Querida, né? Ela tinha ido pra parte de ornamentais. E na época, puta, fiquei com inveja, morri de inveja, porque ela foi fazer estágio obrigatório na IPS6, na época, que era do Ilha Sugai, que era a maior importadora de peixes do Brasil. Putz, meu, achei sensacional o que ela tinha feito. E aí, passou esses anos, eu mandei mensagem pra gente, falei, Shirley, tô querendo entrar no ramo, tal, porque eu tava pensando em abrir loja. Ah, você queria? Manutenção, tinha feito até entrevista com uma loja pra fazer manutenção mesmo. Falei, vou largar o que eu tô fazendo e vou trabalhar com aquarismo. Que acho que é o sonho de muita gente, né? Assim, sim, que gosta, querer trabalhar com isso. E aí, ela falou, não tem vaga e tal, mas assim, se você ficar sabendo de alguma coisa, eu te falo. E ela ficou sabendo que tinha uma vaga na Azulfish, que era importadora de peixes da Onda Aquários, né? Do Alexandre Talarico. Ah, sim. E eu lembro que na época que eu era robista, teve a inauguração da Azulfish. O fórum lá organizou uma visita para conhecer a Azulfish. E, putz, acho que todo mundo que é aquarista aí, o sonho... Fórum, desculpa, fórum é porque não existia Instagram, rede social. Não tinha nada. Então era fórum da época. A informação que a gente tinha era nos primórdios ali da internet e tinha uns fóruns, né? Aí apareceu lá no fórum lá a inauguração da Azulfish. Isso, aí vamos lá, tal. O Alexandre fez uma palestra, a gente conheceu a Azulfish, conheci o Cássio lá também. E, bom, passou, visitei, super legal. E aí depois surgiu esse oportunidade, putz, né? Legal. E aí, na entrevista lá, que eu... Acho que uma das coisas que chamou a atenção deles do meu currículo é que eu já tinha um pouco de know-how dessa parte de importação. Da hora. De regulamentação, enfim. Então, assim, acho que casou legal o fato de eu ser aquarista também. Então, aí eu larguei meu emprego na época pra ganhar até menos do que eu ganhava no escritório, porque eu realmente tava, assim... Investiu na sua carreira. Investi, falei, vou pra isso mesmo e bora. Então, eu entrei de gerente da Azulfish, da importadora de peixes. Né? Caramba, que legal. E já entrei meio que na fogueira ali. Já cheio de responsabilidade. E o conhecimento que eu tinha de aquarismo me ajudou muito, né? Até essa base toda. De robista a gerente até então. Que legal. E aí, assim, falando em Alexandre Talarico, né? Ele faleceu esse ano. Nosso grande veterano, né? E ele, pra mim, foi um dos meus grandes professores, assim. Porque eu aprendi, assim, o que eu achava que a gente acha que quanto mais hoje, né? Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Na época eu tinha aquele não vou falar que era arrogância, mas assim, falo, eu tenho um conhecimento legal. E eu vi que eu não sabia porcaria nenhuma. Então eu aprendi muita coisa. Sempre tem algo pra aprender, e com ele foi legal. Eu aprendi muito com o Alexandre. E aí na época a gente brincava lá que eu gastava todo o meu salário lá, né? Porque tudo que eu chegava lá dos bichos eu botava no meu aquário. Só que naquela época, aí que a gente entra do aquário, do caso de férias, pra a volta que eu dei, galera, desculpa aí. Não, fica tranquilo, é que você tá em casa. Putz, eu fui largando o aquário. Porque eu entrei trabalhar com animal vivo, né? É um trabalho 24/7, né? É o dia inteiro, é final de semana que a gente tem que ir lá, tem que cuidar dos bichos. Essa parte de importação é complicada porque eu fazia o contato com os fornecedores, toda a parte de revisão de documentos, que é uma parte muito estressante na importação dos peixes, é conferir todos os documentos, ver se tá tudo certinho, para não ter nenhum problema no aeroporto na hora do desembaraço. Então, assim, era um trabalho que me consumia muito, assim, eu ficava final de semana, madrugadas virando, e a última coisa que eu queria olhar era o aquário. Em casa? Em casa, né? E o aquário ficou largadão, alguns anos, assim, virou um fichone praticamente, porque eu não conseguia fazer teste, não fazia TPA, os corais que eu comprava lá não iam pra frente, porque eu realmente não cuidava, né? E aí, nessa época, assim, eu perdi um pouco do gosto pelo aquarismo. Pelo hobismo. Pelo hobismo, né? Eu comecei a encarar muito mais como um trabalho. Ah, entendi. Né? E aí, aí eu saí da Onda, a gente montou a Reef Point, e por que eu tenho os aquários hoje e eu foco muito na questão deles serem bonitos, né? Porque aí eu viro uma chave na minha cabeça que é por causa do meu trabalho. E eu levo o meu trabalho a sério. Então, assim, eu não gosto de fazer nada mal feito. Então, se eu me comprometi a fazer aquilo e é trabalho, eu vou fazer. Então, porque se depender de mim como hobbyista mesmo, eu sou, galera, sou preguiçoso. Todo mundo tem suas preguiças.
Mas sou como profissional você... Eu sou um cara preguiçoso, mas pra trabalhar não. Da então hora. assim, eu coloquei essa mentalidade de ter que fazer as coisas, ter que cuidar dos aquários, porque acho que o pessoal tem um aquário em casa, 2, vai. Tem gente que tem mais, mas assim, é o seu hobby, é a sua paixão. Eu encaro isso como um trabalho. Entendi. E eu ter que cuidar de todos os aquários da empresa, sou eu que cuido, sou eu que monto, eu que limpo o vidro, eu limpo, sabe? Eu morro de medo disso, André. O hobby pra mim veio pra curar a cabeça, vamos dizer assim, né? Sim. Sem detalhes. E aí eu tenho medo de virar uma responsabilidade e, tipo, virar uma noia também. Então, mas entendi o que você tá isso falando. daí é uma, assim, você que tá trabalhando conteúdo, tá? Sim. Você acaba tendo as parcerias, você tem que, sabe? É uma chavinha que você tem que tomar cuidado, porque tem uma hora que, e nisso tudo, né, eu acabei tomando um pouco o gosto pelo aquarismo. Voltando, né? Mas assim, você voltou pro seu ponto primordial. Mais ou menos, porque assim, eu ainda tenho aquela paixão do hobista, mas eu não tenho aquele tesão mais, assim, sabe? Entendi. Aquele tesão eu já perdi há um tempo, assim. Mas, entendi. Aí entra na parte do querer aprender coisas novas, eu acho que... Sim. Isso me ajuda muito, né, a continuar tendo essa vontade. Por exemplo, eu tô com muito mais vontade de começar a trabalhar, a pegar forte no plantado hoje em dia, que era uma coisa que eu nunca imaginei na minha cabeça que eu teria esse gosto, porque eu sempre torci o nariz para plantado. Eu sou aquarista marinho, plantado não é pra mim, não gosto, não sei o que. E agora, trabalhando, trazendo a linha da Plant Pro, vendo, que legal, assim, conhecendo as nuances do plantado, eu tô muito encantado. Porque, por exemplo, essa parte de layout, por exemplo, né? Nunca teve ninguém que me pegou na mão pra me ensinar. Pra me falar como eu tenho que fazer. Então, assim, foi uma coisa que eu fui bem autodidata mesmo. Assim, a gente vai chegar lá no The Layout, mas queria só fazer um parênteses, o seguinte. Você ficou quanto tempo na onda? Só pra fazer essa timeline. 2013, 2014. Boa. E ficou até? Fiquei até 2017. Certo. Então 3 anos e pouquinho, 4 anos. 3 e pouquinhos anos. Quando que foi que surgiu, né, a ideia ou a oportunidade de você montar uma importadora sua? Como que foi esse encontro seu, do Fábio, do Zé? Conta pra gente. Mim foi uma virada de chave muito grande, porque assim, eu pessoalmente nunca fui um cara empreendedor. Ser CLT é bom demais, gente. Você sabe o dia que vai chegar o seu salário, você pode reclamar o que você quiser do seu patrão, mas ele tá garantido todo mês. Né, férias tá na manha. Férias, 13º, seu FGTS tá caindo lá, uma hora você pega. Verdade. Então, assim, eu nunca tive esse veio empreendedor, né? Numa reunião de importadores que teve no aeroporto, eu vi o Fábio. E o Fábio, eu conhecia ele do boteco de sinuca. A gente tinha a galera lá que ia jogar sinuca toda semana, o Fábio ia lá direto. Meu pai fala que fazer amigo bebê é muito melhor, cara. E aí, a mesma galera ali e tal, né, mas assim, caminhos diferentes, né, fazia anos que eu não vi o Fábio. Encontrei com ele lá, o que você tá fazendo aqui? Eu comecei a importar e tal, né. A empresa é nova, e o Fábio era sócio na época do cunhado dele. A importadora chamava Coral Oceans. Aí nisso eles estavam pensando em separar, a sociedade deles não estava dando muito certo, enfim. Né? E o Fábio me chamou, tá acontecendo isso, na época a Azul Fish tinha fechado, tá? A importadora de peixes da Onda, e eu tinha ido trabalhar na Onda. Equipamentos. Parte de produtos e tal, né? Boa. Aí só que eu queria trabalhar com bicho. Né? Seu tesão era o que eu gostava. Aí Fábio, tô pensando em separar e tal, você quer... Vamos ser sócio? Né? Aí, fiquei remoendo isso um tempo, né? Não, pensei e tal, conversei com minha família. Vambora. Solteiro. Tava morando com os pais. O seu conhecimento de bicho e o conhecimento dele de importação era o par perfeito. Eu tinha todo o know-how técnico e de importação. Boa. O Fábio, ele é um ótimo administrador, então essa parte de administração, financeiro, era ele com ele. E aí a gente, no começo,
a gente não ia ter funcionário, tá? Então a gente precisava de mais uma pessoa também. Então o Zé, na época, ele tinha um bar Brahma na Paulista. E o bar também não estava indo bem, o Zé caiu de paraquedas. Então, assim, que da hora. Juntou ali a fome com a vontade de comer de todo mundo ali. Que maravilhoso, e a gente foi, né? E pra mim, assim, acho que o que ajudou muito na época foi o fato de ter esse apoio familiar, assim, sabe? Da hora. Porque o pessoal, hoje olhando assim, o pessoal acha que dono de empresa ganha bem. É difícil. Eu vejo o quanto vocês trabalham, cara. E, putz, só a gente sabe mesmo o quanto que a gente ralou e sofreu. E se eu não tivesse esse apoio familiar, assim, sem dúvida, com certeza não estaria onde eu tô hoje. Sem dúvida. Né? Então, ajudou muito, assim. Né? E aí, uns anos depois, a gente fez a junção com a Pro, né, com o Márcio. Mas vocês trouxeram o bicho, começaram trazendo o bicho. A gente ficou no bicho. Ficamos no bicho uns 2 anos. Só que qual que é o problema do bicho? O bicho, ele é um mercado, um processo instável. Porque o que acontece? Para quem não, vou explicar uma partezinha para quem tem dúvida dessa parte. Boa, manda bala. Você manda, a maioria dos peixes marinhos, né, assim, 99% hoje são coletados no mar, tá? É um extrativismo. Você manda o pedido pro fornecedor, ele não tá com os peixes lá no estoque dele. Ele tem que encomendar com o pescador, tem que sair para coletar, dependendo. Então, assim, tem um tempo, né, para ele poder juntar toda essa carga. Aí você pode ter problema de voo, problema de mau tempo, que o cara não vai conseguir coletar. Então, tinha mês que a gente tinha uma importação marcada e atrasava. E você aí ficava sem produto. Tinha mês que a gente não fazia nada. A gente ficava sentado lá no escritório olhando pro teto. Que loucura. E o dinheiro já tava lá, porque você tem que pagar tudo pagamento antecipado. Então, no seu começo, capital tava lá com preso. pouco caixa, né, não tem esse fluxo de caixa ainda. Então você traz, vende, ainda no Brasil a gente tem que vender parcelado. Até você fazer esse fluxo de caixa, e acho que é uma das grandes dificuldades do empreendedor brasileiro, é você ter caixa e fazer o fluxo de caixa certinho, para a empresa poder rodar. Sim. Né? Ou você tá com um capital muito bom na época, ou a gente não tinha tanto capital assim, e ia nessa, né? Vendia, pagava, trazia, quando desce, vendia, recebia e ia fazendo esse giro até conseguir rodar. Que loucura. E aí a gente, trabalhando só com peixes uns 2 anos, e a gente viu, putz, tá difícil, tem mês que não fecha a conta, tem mês que, né? Precisamos agregar mais alguma coisa. Aí a gente começou a trazer produto, né? Pra poder, pelo menos assim, pagar as contas no final do mês, né? E aí a gente foi entrando com produto, foi crescendo a linha, né? Até que chegou um ponto que a gente sentou, avaliou, falou, vamos ficar só com produto. Né? E aí foi quando entrou o Marcião. Quando o Márcio entrou, a gente tava trazendo ainda algumas carguinhas de peixe, mas bem menos. E aí o Márcio entrou, a Aquapro, então hoje é tudo Reef Point, tá? A Aquapro virou uma marca, né? Uma marca mãe, né? Tem a Cipro, que é a marca de equipamentos, né? Tem a Ricaria da Cipro, e tem a parte da Planet Pro, que é a parte que a gente tá focando hoje no aquapaisagismo. Legal. De material para aquapaisagismo. Então, da hora. Fez essas marcas próprias aí. Então, hoje, a Reef Point somos em 4. 4 legal. Sócios. Então, aí você, depois de um tempo, virou exclusivo para produto. Exclusivo para produtos. Produto, quando a gente fala, é equipamento, suplementação, tudo para o seu aquário plantado, tudo para o seu aquário marinho. Isso, hoje a gente trabalha com as marcas, a Reflowers, que foi a primeira marca que a gente trouxe, que é uma marca da Turquia, que tem suplementos para aquário marinho aquário marinho água doce, tem sal. Foi a primeira. Foi a primeira marca. Top. Depois a gente entrou com a Flipper, que é uma marca dos Estados Unidos, né? E limpador magnético, as lupas lá que são acessórios para aquarismo. Geral. Depois chegou a Marco Rocks. Que são as rochas aí, as queridinhas que o pessoal gosta. Depois veio a Ilumagic, que é uma marca de luminárias de Taiwan, né, uma marca excelente, de qualidade excelente. E Colombo. Depois a gente entrou com a Aquapro. Já estamos com 5 já. Hoje tem 7. Você falou Reflowers, Flipper, Marco Rocks, Colombo. 5. Tem a Cipro e a Plant Pro.
só que são marcas próprias. São marcas duas. próprias nossas. Ah, importação 5 e 2 próprias. Legal. Caramba, que responsa. E tem a Pibond também, que é a marca é uma marca nacional que a gente é distribuidor. Pibond? Upbond. O que é? É a colinha que a gente usa pra fazer os layouts. A 793 e a 200. Pô, eu não sabia dessa. A Upbond, a gente distribui a Upbond. Ah, você é distribuidor. A gente é distribuidor. Ah, distribuidor. Porque uma coisa, muita gente confunde, né? Uma coisa é um importador. O importador, galera, é o seguinte. Se eu tiver errado, você me corrige. Tá. Eu fiz a lição de casa. O importador, você vai, importa o produto, por exemplo, lá da Turquia pra cá, certo? Isso. Aloca lá no seu centro de distribuição. Isso. Você tem uma outra categoria que é o distribuidor. Você distribui só pra loja. Isso. Não adianta um aquarista, por exemplo, te ligar e querer nada. Não Legal. Não adianta. Existe essa política. Tem muita gente que confunde ainda com Boa. o mercado funciona, mas é basicamente isso, tá? É importador, distribuidor, logístico. Importador / distribuidor, tá? Boa. Porque tem gente que só trabalha com distribuição também, que só vai vender para lojas. Então, hoje a gente importa e distribui para as lojas, tá? E as lojas vão fazer a venda pro consumidor final. Ah, boa, entendido, tranquilo. E aí você poderia, como importador, vender para um outro distribuidor que distribui para lojas também. A gente tem entendido. Alguns distribuidores legal, também, top que demais. trabalham só com isso. Top demais. Então, top demais. André, às vezes o pessoal liga lá querendo comprar, tem gente que bate na porta, fica bravo. Aí você indica. A gente indica a loja, porque infelizmente a gente não pode ter esse mercado que a gente fala, né? Que a gente distribui para as lojas apenas, não faz a venda direta, porque isso é função das lojas, e se a gente faz a venda direta, a gente perde a mão. Eu super entendo essa cadeia pelo seguinte: o mercado é grande, tá crescendo, e, se você não se estruturado e não se organizar dessa forma, vira bagunça. Então eu acho que nós aquaristas, nós robistas, galera, tem que ter um lojista de confiança. Tem. Né? E aí que entra aonde eu queria chegar. Chegou o Instagram, em determinado momento, chegou o Instagram. Chegou o YouTube. Mudou completamente, assim, não tô nem falando dos criadores de conteúdo, que hoje você tem parceria, patrocina algumas pessoas que estão em campeonato, como o Carlão, por exemplo, que é a nossa maior referência, né? Um das maiores, né? Uhum. Uma das maiores referências, foi 5º colocado no IAPLC do 2023. Isso, então, por exemplo, hoje você é patrocinador do Carlão, que é uma referência, mas antes você não tinha isso. E o que foi essa mudancinha de chave, assim, ó? Meu Instagram, o que ajudou? Eu acho que hoje em dia tá mais comum. Mais comum. Essa parte de parcerias, a gente vê tanto influencer aí que não é de aquarismo, né? Fazendo as publis, né? Sim. E fechando isso e tal. Quando a gente começou na época do Instagram e do YouTube, assim, fazer essas divulgações, era um mercado que pro aquarismo era novo ainda, né? Não tinha tanta divulgação, não tinha tanto... Isso a gente tá falando de 7 anos pra cá, porque eu tô com vocês há 5. E era quase um começo já pra vocês. Era tudo muito novo, tanto pra mim quanto pra vocês também. Acho que a maior virada, assim, principalmente pra quem fazia na época, era as pedradas, né? Porque você começa a ganhar destaque, visibilidade, as marcas vão te procurar para poder fazer essas parcerias de divulgação, e na época, ainda hoje tem isso, né? O pessoal acha que você perde a sua credibilidade, porque você é pago agora, você recebe, você não... Então, naquela época tinha muito disso, de o pessoal às vezes não querer pegar um produto, porque fala, não, meu seguidor não vai gostar disso e tal. Hoje, o que mais tem é gente que monta aquário e já manda mensagem querendo o produto. Né? E naquela época era até difícil ter essa virada de chave, e acho que com o tempo, o pessoal, com o trecho que vocês têm também, com o público de vocês, de poder recomendar uma coisa e o pessoal entender que aquilo de fato é bom e não é uma coisa... combinado, ou que você tá recomendando uma coisa que não é legal, foi criando isso daí. Acho que hoje em dia tá mais aceitável, né? O pessoal tá mais normal, assim. E ajuda. Com certeza. Porque a rede social, a tecnologia no geral, né? Eu no começo do nosso papo aqui, que inclusive tá muito saudável o nosso papo, muito gostoso, eu me lembro que você falou que você teve o aquário marinho com uma luminária super caseira.
E hoje a gente defende, e não é só porque você é um importador de uma luminária, só porque você é dono de uma marca de luminária. É porque realmente hoje a gente consegue criar, se eu tiver enganado de novo, você consegue criar bichos muito mais bonitos que você não conseguia criar antigamente com essa caseira. Ou eu tô falando Eu besteira? acho que tudo depende do que você quer, né? Eu acho que uma coisa que Aplicação. eu vejo assim, que eu acho chato, para você ser um aquarista hoje, você precisa ter uma caixa de vidro, água e alguma coisa viva lá, né? Pode ser plantada plantas, pode ter camarãozinho, pode ter peixe, pode ter coral. Boa. Isso, você ter um aquário assim não te faz menos aquarista do que um cara que tem uma coisa top. Sim. Todo mundo é aquarista. Se Sem você tem dúvida. um vira-lata, não te faz menos dono de cachorro do que um cara que tem um Golden Retriever, Boa. Boa. dono de cachorro, né? E eu acho que essa questão de equipamentos, o que eu vou usar, tal, depende muito do que a gente vê muita gente torcendo o nariz para tal tipo de aquário, ou o cara tá usando equipamento X ou Y, mas se o objetivo do cara é ter aquilo lá e tá funcionando, porra, perfeito. Perfeito. Então, naquela Atendeu ele. Sim, naquela época ali, com aquele aquário com lâmpada PL, que era o que tinha, ou era HQI, só que esse HQI esquentava muito, e aí ia precisar colocar chiller, e aí era um investimento mais caro, enfim. Tá, o que tem pra colocar aqui nesse aquário, o que dá pra colocar, que o orçamento permite, é essa lâmpada. Então se eu tenho essa lâmpada, eu vou ter esse tipo de coral, não vou poder ter outro coral mais exigente. É isso. E é o que você tem, eu acho que o que o pessoal muito se frustra hoje é, vou comprar essa luminária, vou comprar esse equipamento. Dependendo do equipamento que você tem que saber o que você está colocando ali, o que ele vai atender. Às vezes o cara vai comprar uma luminária um pouco mais fraca, vai querer colocar um coral mais exigente, não vai tocar. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento e um alinhamento de expectativa, é isso que eu sempre falo. Porque Boa. tem muita... E aí você falou do YouTube, do Instagram, Boa. o acesso à informação hoje é muito grande também. Boa. Então acho que na época, comparado à época que a gente só tinha os fóruns e livros que eram em inglês, e aí tem gente que não fala inglês e aí acaba não tendo. Hoje o acesso à informação é absurdo. Então assim, às vezes a pessoa acaba, ao invés de ter uma falta de conhecimento, a pessoa tem uma overdose. E aí acho que aí tem gente que buga também. E se ele pega uma informação errada, do mesmo jeito que ele começa, ele vai se frustrar, ele vai sair. Então, assim, e aí ferrou. É exatamente nisso que eu quero entrar. O pessoal hoje, tem muita gente que, eu até brinquei, né? Você tem um pouquinho de o efeito Dunning-Kruger, né? Se você sabe pouco, você acha que você sabe muito, e se você sabe muito, você acha que você não sabe nada. E tem muita gente que sabe pouco e acha que sabe muito e acaba passando alguma informação errada. Então, assim, uma das ideias de eu aparecer, eu nunca quis aparecer, nunca gostei de aparecer, de fazer vídeo, mas assim, eu sentia que precisava um pouco, eu pelo menos passar o que eu acho das coisas. E aí, então por que eu hoje eu luto tanto para ter um aquário bonito, para mostrar as coisas, para mostrar o resultado dos produtos e para mostrar que, na minha época era assim, você quer me falar alguma coisa? Você tá querendo, como, seu aquário tá bonito? Como que é o seu aquário? Entendi. Às vezes o cara vai te descer o cacete, vai te esculachar e você vai ver o aquário do cara, putz, horrível. O que você vai ouvir? O cara que tem um aquário top, maravilhoso, você vai ouvir um cara que, sabe? Entendi. Então eu ainda sou, então assim, eu tento ter toda a base técnica, toda a experiência que eu tive trabalhando no ramo, mais a parte de aquarista e mais deixa eu ter aquários bonitos também para poder ter passar mais uma credibilidade do que eu tô falando. Top. Né? E eu acho entendi, que é isso. Eu entendi quando você falou, então, quando você falou que por isso que você quer manter os seus aquários da Reef Point, que hoje são o quê? 6, né? São 6, 5. Tem 5 Marias lá. Que são vistos são 4. Né? Um é aquele segredo de estar. Testes, né? E assim, eu não tenho o ego de falar que eu sou o melhor aquarista do mundo, que eu sei de tudo e que porque eu faço cagada direto. E eu falo nos vídeos quando eu faço cagada, sabe? Você é transparente a esse ponto, top. Porque, às vezes o problema é que a cagada que eu fiz, eu falo, que eu fiz? Fiz alguma cagada. Deixei fazer TPA, esqueci de desligar o coil. Não deu merda, mas ia dar. Esqueci de desligar o coil, baixei o nível d'água, o sensor ficou pra fora, a temperatura tava frio no dia, o aquecedor ficou ligado fora da água.
Não, Foi recente, teve uma cagada dessa recente. Que você tava na correria pro nascimento da Manu, aconteceu alguma não, coisa. aquele dia travou a boia. É verdade, verdade. Assim, São coisas que acontecem, não, até com um cara esse final de semana, eu cheguei lá, hoje eu cheguei, olhei o aquário de SPS, eu olhei o chiller, não, primeiro eu olhei o aquário e vi que ele tava 27 graus no termômetro do aquecedor lá. Falei, já tá errado, porque 27 graus já tá ligado. Sim. Eu olho pro chiller, a temperatura tava 23. Ué? A bomba do chiller parou. Aí ficou o final de não sei quanto tempo, não estourou a temperatura, porque tem uns alarmezinhos lá, mas o chiller tava parado, enfim. Então são coisinhas que... Entendi. Isso é só com o tempo, né? Não tem faculdade que... então assim, dá coisa errada até hoje e a gente vai contornando. Acho que a diferença é que, pô, aconteceu alguma coisa, deu algum ruim, é saber identificar e resolver o mais rápido possível. Sim. E isso, os anos de experiência vão agregando um pouquinho, né? Então, mas assim, esse ego assim eu realmente não tenho, assim. E é uma coisa que eu vejo muita coisa ter e me incomoda um pouco, sabe? André, o papo tá bom, mas eu preciso te perguntar, você quer uma cerveja, uma água, o ar-condicionado tá bom? Aceito uma aguinha, o ar tá bom. Tem cerveja, café, refrigerante, tem bolinho, água com gás, sem. Qual desses você aceita? Tem groselha? Groselha, só um minutinho, Groselha. deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem Aproveitar pra falar dos nossos parceiros, ó. Manda um beijo pra galera da Box Denis, Fish aí, ó. Vlad, um beijo pra vocês, todo o pessoal da Box. Eu vou fazer um parênteses aqui nessa divulgação. Primeiro, toma cuidado pra abrir essa daí, porque o balanço é com gás. Você quer sem gás? Tô sem gás. Ó, a gente dirige e oferece Não, água. eu vou rotar no meio do fish. Um beijo à galera da Box Fish, que é a nossa apoiadora desse quadro, né? Justamente nesse episódio. E acho uma das coisas legais também, desculpa ter te cortado. Por favor, fica à vontade. Pode. Não, eu só queria abrir um parênteses que tem muita gente que acha estranho ter essa amizade Eu ia falar isso. com meus concorrentes, assim, mas... Eu ia falar isso, que eu sou apaixonado por essa parceria que você, a Box Fish, tem. Vocês são concorrentes, amigos, eu acho que é importante ter. Eu tenho amizade com bastante gente do ramo, assim. É, não sei que se legal, eles legal. não têm essa consideração por mim, mas eu tenho a consideração por muitos dos meus concorrentes, assim. Então, tem um disso que até acho estranho, assim. Então, um beijo à galera da Box Fish, muito obrigado, eu vou deixar o Instagram deles aqui, segue eles na Box Fish. Acabamos de bater 15 mil seguidores, rumo aos 20k. Tamo junto, valeu. Ó, a aguinha já foi. Toma, que tá geladinha, pode ver. Geladinha. Tava na geladeira, né? Ô, André, brincadeiras à parte, eu ia falar eu peguei esse gancho para falar de importação, porque é importante realmente essa concorrência, mas é uma concorrência não das marcas, né? Eles importam uma marca, você importa outros, mas é saudável para todo mundo ter isso, não é isso? Eu tenho uma visão assim, o mercado tá aí, né, tem empresas novas chegando, empresas que fecham, sempre vai ter essa outra atividade. Boa. Eu vou trazer uma marca, o fulano vai trazer outra, eu Boa. acho que não tem que, eu não tenho pelo menos esse incômodo, né? Inclusive, pô, eu ainda brinco assim, que acho que dos importadores eu sou o menos ciumento de todos, porque o que eu já fiz de propaganda das marcas dos outros importadores, porque às vezes a gente tem muita parceria com o Thiago também, com o Thiago Prado da Mesocorismo, e pô, o Thiago Prado tem parceria com os importadores também, às vezes tem algum projeto que é viável fazer para os dois importadores, um entra com uma coisinha, outro entra com outro, então assim, eu já usei muito produto de outros importadores e para mim assim, é tranquilo essa parte. Assim. Eu que tô de fora, né, pretendo não estar enganado, né, esse vídeo vai ficar para eternidade. De novo, eu sou apaixonado por essa concorrência saudável que vocês têm. Sabe assim, de um respeitar o espaço do outro. Eu, como criador de conteúdo, eu vou criar o conteúdo à vontade. Poderia não falar desse parceiro hoje, mas não tem jeito. Esse episódio... Inclusive, eu vou montar um aquário plantado agora, que eu tô falando, né? O Denis mandou um canister da City pra Olha que maravilhoso. Então assim, tranquilaço, sou parceiraço do pessoal. Que maravilhoso. Amigão do pessoal deles, Top. do pessoal de lá, né? Top. E é isso, tamo junto. É isso aí. Então, chegando nos finalmente, fazer as perguntas difíceis agora. Você só vai poder responder uma única pessoa. Tá.
Quer mandar um beijo pra alguém? Algum influenciador? Não? Olha... Alguém que você... Eu até pensei em falar, mas eu não vou falar só pra irritar ele. Então, manda pra mim. Beijão pro Munhoz. Obrigado por esse papo legal, pela água. Tá muito legal. Acho que você pode dar mais um rolezão aí. Vamos dar mais um. O melhor influenciador? Como eu tô aqui no seu carro, tem que falar que é você, né? É lógico. Galera, sou doido, galera. Tá dirigindo. Essa brincadeira a gente tá fazendo aqui pra poder mandar um beijo enorme. Falamos o nome dele? Não, nem fala. Vamos irritar ele. Deixa ele irritado. Não, eu tô brincando. Quem é a sua maior referência hoje no aquarismo? Sem sacanagem agora. Eu vou te falar quem foi. Quem foi? Tá? Ok. E eu falei dele, pra mim foi o Talarico. Puxa. Foi o cara Essa gratidão que você tem por ele eu acho muito bonita, cara. Não, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Né? Assim, é ele que abriu as portas pra mim, ele e a Cristiane, a esposa dele, né? Eles que abriram a porta pra mim pra entrar nesse ramo. E tudo que eu aprendi, que eu construí, foi tendo entrado lá. Então, assim, pra mim o Alexandre foi um excelente professor e, putz, vai ficar... Boa. Faz saudade. O que é produção? Atual. A produção tá pedindo uma referência hoje atual. Essa produção é fogo, né, meu? Vou te falar que atual hoje pra mim é o Carlão. Carlão. É o Ele Carlão. é fora de série, cara. O Carlão, justamente pelo fato de eu estar querendo entrar no plantado, eu troco muita figurinha com o Carlão. O Carlão me passa muita experiência, muito conhecimento, assim. E ele é muito generoso, né, cara, Carlão? o cara tem um coração enorme, assim. Quero Então, muito ele aqui no nosso De Carona, putz, viu? ia ser um papo legal, viu? Não, eu quero muito. Tá convidado, Carlão. Hoje é o Carlão, assim, porque é o que eu tô focando agora, que eu tô tentando focar a cabeça, que é pro plantado. Eu quero aprender mais esse Top. mundo, quero melhorar, eu quero brincar mais, então assim, quero brincar de campeonato lá pra frente, né? O do Carlão, hoje o Carlão é aquapaisagista incríveis, ele faz hardscapes incríveis. É hardscape também para plantado também é hardscape? Porque pro riff é hardscape e pro plantado também? É uma confusão essas então, terminologias, assim. Uma coisa é layout, outra é... Pelo que o americano fala, né, é tudo aquascape. Tudo aquascape. É tudo aquascape, e aí, tanto para marinho quanto para doce. O layout é um termo abrasileirado, que dificilmente você vai ver um gringo falar de layout, pois é uma palavra que a gente usa aqui para se referir ao hardscape do aquário, né? Boa. Seja marinho ou doce. Mas assim, qual que é o certo, qual que é o errado, eu falo os dois também, cada hora falou uma coisa, então pra mim tá tudo certo. E quando que você viu que você pegava... Você falou que não fez curso, ninguém te ensinou a fazer aqueles layouts incríveis Marco Rocks. Não, assim... Foi a necessidade que fez você... Foi muito de necessidade. Sério mesmo? Porque o que acontece? A Marco Rocks, ela chegou, e ela já era uma marca conhecida nos Estados Unidos. E eu sempre me perguntei por que ninguém tá trazendo essa marca, né? E aí quando a gente foi ver os preços, tudo, a gente entendeu que, ia ser uma rocha que ia chegar aqui cara, né? E o pessoal sempre estava acostumado a pagar 20, 30 reais o quilo, e a rocha mais barata ia sair por 40, 50 reais o quilo. Tendo a Premium Chef hoje em dia, que é a mais cara, que vai sair por 220 mais ou menos o quilo. E é uma marca que ninguém apostou no começo. Justamente porque todo mundo falava, a receita que falava, não, muito caro, não vai vender e tal. E realmente, de fato, quando chegou aqui, era difícil de vender Marco Rocks, né? Justamente pela questão do preço. Então, o que eu... acho que essa criação de conteúdos toda que eu comecei a fazer e faço até hoje, foi começar a fazer layout bonito, postar os aquários, aí já entrava mostrar os outros produtos também, então sempre fazendo um layout, associado a algum outro produto. Puta, que legal, cara. E de tanto eu fazer, eu fui pegando gosto pelo negócio, né? Aí comecei a pegar referência de fora, seguir alguns caras, enfim, eu sempre brinco que eu dificilmente tiro uma ideia sozinha da cabeça, a gente sempre vai pegar referência de alguma coisa. Sim. Né? E comecei a fazer as coisas do meu jeito, e eu comecei a pegar a mão pra isso, né?
comecei a gostar de fazer isso e de tanto fazer, acabou... Então foi a necessidade que te tornou experiente. Os meus primeiros layouts eu olho hoje e falo, putz, horrível, né? Eu ia justamente falar isso daí. Você se lembra pra quem que você fez o primeiro? Pra Não, você, o primeiro claro, layout foram os acordes da Riff Point mesmo, né? Mas assim, naquela época ali, pô, se você fazia um bracinho assim aberto, já era bastante coisa assim, né? Porque não é fácil. A gente costumava empilhar mais rocha, né? E os meus layouts eles eram um pouquinho mais empilhados, com alguns braços mais abertos, até porque eu não tinha toda a técnica de colagem que eu tenho hoje, know-how, enfim, era mais na raça mesmo que a gente colava. Entendi. Né? Não tinha cimento na época, enfim, não usava a cola rápida. Top. Então era outro jeito que eu tinha, que para aquele tipo de layout dava certo. E a partir do momento que eu fui começando a criar o meu estilo mesmo, que eu gosto muito, que é de fazer os layouts que eu do seu que é mais bonsaizinho e tal, foi experimentando mesmo e vendo que botando a mão na massa. Que faziam lá fora, eu não sabia como eles faziam, então eu tentar fazer de um jeito uma colagem que ficasse parecida, e aí eu fui pegando a mão um pouquinho disso, né? Você ficou tão craque que você se habilitou a dar curso para lojista, né, para outras pessoas também poder... Sim, acho que eu... criar esses layouts aí com essas técnicas. Porque o que a gente recebe muito assim, pô, tem algum seguidor que viu um layout que eu fiz e falou que era um desse. Sim. E a maioria dos lojistas, assim como eu também tive que aprender sozinho, eles não tinham eles não sabem como fazer daquele estilo que eu faço, né? Então, a gente fez um curso ano passado, um workshop com 6 lojas. Que foi um sucesso. Foi muito legal. E que eu passei um pouco da minha experiência do que eu observo, coisas que eu presto atenção, na hora de fazer um layout, como que eu faço os layouts, e saiu umas coisas bem bacanas ali no... E vai ter o próximo. A gente foi ano passado, né, a Rê tava grávida e tal, deu pra fazer, aí a Manu nasceu, minha vida tá meio corrida ultimamente. A gente tá com a pretensão de fazer um próximo, projeto, mas ainda não estamos com uma data fechada, né? Então, e até o local, assim, hoje a gente tá com o estoque bem cheio lá na empresa, então a questão da onde fazer também tá pegando um pouco. Então, eu entrei nesse gancho do layout, do hardscape, como que seja, do layout da Marco Rocks, porque sempre que meu aquário marinho, meu riff, meu nano, né, meu cubo, enfim, não sei qual termo usar exato, qual é o termo que eu uso no meu? Nano. Aparece lá, o pessoal fala, meu, que layout incrível, você que fez, porque tem essa opção, né, de você comprar aquela caixa, né, Sim. Pega e monte, vamos dizer assim. Uma das coisas que ajudou muito a entrada da Marco Rocks nas lojas foi um saquinho de rocha de 4 quilos que chama Frag Mounts. Que vem um pouquinho de todas as rochas, do platôzinho e tal, e muito pessoal que tem naninho, aquário de 50, um saquinho daquele lá dá pra brincar de boa. Quem quiser fazer, faz brincando. O legal da rocha é isso, é um Lego sem manual, né? Que da hora. Então assim... Que também eu acho muito incrível. É que eu sou um cara desastrado, vocês acompanham meus vídeos aí, vocês... um acidente por dia. Não, mas eu também sou. Gente... Não, mas você não tá entendendo, cara. Você sabe essa cicatriz aqui? Isso aqui eu quase morri. Jogando tênis, galera. Não, mas o seu amigo aqui você não tá entendendo. É capaz de eu colar o meu dedo, né? É complicado o negócio. Minha canela é toda estourada. Eu sou um desastre ambulante. E aí a galera vem perguntar, Munhoz, você que fez? Eu poderia falar, fui eu que fiz, tal, não sei o que não, mas eu tenho um orgulho, assim, tão enorme de ter aquele layout com aquela sua assinatura, de ser Marco Rocks, que já era um sonho, de ter conseguido o tempo para você poder construir aquele layout. E as pessoas me perguntam, como que eu faço para ter um layout do Andrezinho? Então, no meu entendimento, só tem 2 formas. Ou você vai numa loja que seja habilitada pelo curso do Andrezinho, ou você vai numa loja que não é habilitada, mas você fala, eu quero um layout, que é a única forma de conseguir um layout assinado por você. Hoje eu trabalho com encomenda também, tá? De layouts, mas através de loja. Então eu vou lá, o Munhoz, quero um layout. Vou numa loja e uma peço... Loja parceira nossa, quero que o André faça o meu layout. Top demais. Do mesmo jeito que a maioria das lojas não colam aquários, tem uma fábrica de aquários que normalmente a loja indica. A parceira da loja, a loja tem esse fantástico. Essa muito legal. triangulação, né? A gente oferece hoje serviço de layout. Então o lojista, do jeito que ele vai encomendar o
o aquário com o fabricante do aquário, ele encomenda o layout com a gente também. E a gente tem parceiro Brasil inteiro pra isso. É que é difícil mandar, né? É difícil mandar. É complicado mandar. isso. Então assim, normalmente, por que a gente também faz esse esquema com a loja? Porque a chance de eu fazer um layout e enviar e chegar, dependendo se tem layout que não dá pra enviar. Às vezes o cara quer um bração gigante com mais de uma, não tem como enviar, porque não tem nem caixa pra pôr isso. Entendi. Então depende muito do... São projetos assim que eu falo, ó, eu ainda sou meio assim, né? Falo, ó, esse projeto não vai ficar legal, prefiro não fazer. Você é sincero, eu me lembro. Eu sou. Eu me lembro de eu fazer a minha encomenda, eu me lembro o quanto você foi sincero, verdade, top. Não, teve outro dia um aquário que era, sei lá, era 1 metro de altura por 30 de largura. Meu, falei, não tem como fazer um layout nesse aquário que vai ficar bom. Você Impossível. precisa do espaço. Não, Você precisa de uma... não dá. Não vai rolar. Eu olho a medida, eu vejo o que o cara tá pensando, Legal. eu falo, ó, vai dar pra fazer, vai ficar legal. Falo, ó, não quero fazer porque não vai ficar legal. Aí eu falei, não gosto de fazer coisa mal feita, é uma coisa que eu vou, sei lá, eu não vou me sentir bem fazendo. Entendeu? E tem uma galera fazendo que você está se surpreendendo, André? Tem muita gente boa. É O mesmo? pessoal que fez o curso, ó. Pessoal, o Starfish, o Aqualândia. Aqualândia, Piratas de Aquário, New Reef e tem o Aquário Simões lá de Prudente também. Vocês mandaram super bem nos layouts. E estão reproduzindo. Estão fazendo lá e... Que legal, meu, que legal, que legal. É isso. É isso. Estamos assim. quase chegando de volta na Reef Point. Quer andar mais? Quer ir pra praia? Vambora. Vamos fazer um bate-volta? Mas eu queria finalizar, primeiro, né? Antes de finalizar, eu gostaria muito de agradecer a todo o carinho, né? Cara, eu sempre falo, né? Família Reef Point. Vai ser foda eu falar, desculpa o palavrão, mas vai ser foda de falar o tanto de história que a gente tem junto. Mas a mais marcante é da questões minhas de saúde. O quanto a família Reef Point se preocupou com a minha pessoa, cara. Então, assim, Pô, não, mas, com a voz embargada, eu agradeço de coração. Quero, declarar que eu sou muito apaixonado por vocês, assim, como família mesmo, assim, a união que a gente tem. Conte comigo pra sempre. E obrigado por estar aqui. Conta é com isso. a gente, eu fiquei emocionado, olha que Obrigado. bosta. É difícil não emocionar. Obrigado primeiro pelo convite, né, de ter Boa. participado desse quadro aqui. E eu sempre te falei, né, que acho que as parcerias, as amizades que a gente tem, eu tenho com o pessoal que faz a divulgação pra gente, Sim, os sim, nossos influencers, assim, é muito mais do que uma relação, essa relação fria, né, de empresa, pessoa, né, acho que entra muito mais uma questão de amizade mesmo, né. Então, e você foi um dos primeiros a entrar a bordo aí dessa nave, né? E a gente só tem que te agradecer, pô, ano passado foi um baque pra todo mundo, acho que todo mundo da empresa ficou Nossa. chateado com o fato de você não estar, inclusive a brincadeira lá, a gente passou meses, né? Pô, você se dedicou ao negócio, aquela brincadeira ali do choquinho ali, da sirene ali, quem fez foi você, né? Então, só tenho a agradecer todo esse empenho que você teve, a energia que você traz, assim, que é uma energia diferente pra gente, né? A gente é mais serião, né? A gente é mais da nossa e você já é mais brincalhão e, pô, ajudou bastante isso. Então, assim, pô, só tenho a agradecer a parceria nossa e, mano, Da hora. tamo junto. E é isso. Obrigado. Obrigado de coração. Então, galera, mais uma vez, eu fiquei tão empolgado de ter você aqui. No começo do vídeo eu não falei. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por todo mundo que já se inscreveu, tá comentando, assistindo, maratonando aí todos os episódios. Like. Ativa o sininho e deixa naquele sininho pra avisar toda vez que tem, tá? Porque... Vai lá, tia. E comenta aqui quem que você quer no de carona. O Carlão, a gente já fez o convite ao vivo e vou fazer mais uma vez. Carlão, venha pra cá. Precisa vir. O Carlão tem muito a ensinar. Tem os caras do Aquapaisagem muito legal pra você trazer. Os caras desenrolam bem. Tem uma galera, vamos trazer todo mundo. Então, um beijo todo mundo aí. Vou deixar toda na descrição do vídeo aqui, Reef Point, André Takahashi. Um beijo pra todo mundo. Valeu.